Então, olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Continuamos aqui gravando os nossos episódios, dos nossos, como diria nossa amiga Flaviana, dos nossos estúdios virtuais. E estamos aqui para não deixarmos de lado o nosso programa diário, com o nosso livro Meditações Diárias, pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Hoje a lição é pessoa menos obsidiável. Não espera milagres de felicidade, inacessíveis aos outros, mas se regozija pelo fato de viver com a possibilidade de trabalhar. Ama sem exigências, aceitando as criaturas queridas como são, sem pedir certificados de grandeza. Suporta dificuldades e provações, percebendo-lhes o valor. Não adota cinismo e nem preconceito em seus padrões de vivência, conservando o equilíbrio nas atitudes e decisões, dentro do qual sabe ser útil com tranquilidade de consciência. Estuda para discernir e não age impulsivamente, subordinando emoções ao critério do raciocínio. É firme sem fanatismo e flexível, sem covardia. Acolhe as notícias, buscando aproveitá-las. Não interfere nos negócios alheios, centralizando o próprio interesse no exercício das obrigações que a vida lhe assinalou. Aprende a entesourar valiosas experiências à custa dos próprios erros. Não cultiva a hipersensibilidade neurótica e, em consequência, se desliga com a maior facilidade de quaisquer influências perturbadoras, entrando de maneira espontânea no grande entendimento dos seres e das coisas, dentro do qual se faz tolerante e compassiva, afetuosa e desinteressada de recompensas, para melhor compreender a vida e desfrutar-lhe os infinitos bens. Então, como nós sempre gostamos de lembrar, André Luiz é um estudioso dos processos obsessivos, teve vários livros trazendo a ótica obsessiva, e nesse livro ele nos traz muitas pinceladas, seja como evitar a obsessão, seja do porquê a obsessão graça entre nós, por que existem os processos obsessivos. E aqui ele traz uma outra ótica, é como a gente não ser alvo dos processos obsessivos. Quem são as pessoas? Pessoas menos obsidiáveis. Quem são as pessoas que normalmente não vão ser alvo dos espíritos obsessores? Hoje mesmo nós conversávamos num grupo de espíritas, nós estávamos falando que quando nós estamos num caminho mais ou menos, e não citamos qual o caminho, mas quais os meios, as atividades deste caminho, que é o que André Luiz nos cita, quando nós estamos mais ou menos no caminho do bem, os espíritos obsessores, eles podem até tentar, mas eles não conseguem adentrar no nosso campo mental, que é o que faz o processo obsessivo, é a sintonia obsessiva. E André Luiz nos diz assim, mas nessa lição, ele nos traz uma forma de nós não entrarmos no mesmo campo energético, vibratório, do pensamento destes nossos irmãos que querem nos prejudicar. Então, mesmo que eles estejam próximos de nós, para que nós não entremos nessa faixa vibratória, portanto, não acolhamos as suas sugestões negativas, qual é a forma de nos comportarmos? Qual é a maneira de estarmos prevenidos? E ele nos diz aqui quais são esses comportamentos. E ele cita várias coisas. Então, no rol disso aqui, estão algumas coisas muito importantes que eu vou dar enfoque aqui. Por exemplo, a questão de amar sem exigências. O que é amar sem exigências, meus amigos? Amar sem exigências na conceituação do Evangelho de Jesus é nós simplesmente amarmos, é nós não exigirmos do outro que ele não nos pode dar naquele momento, como ele fala aqui, aceitando as pessoas como elas são, sem pedir certificados de grandeza. Então, muitas vezes nós amamos um filho, um companheiro, uma companheira, ou pessoas do nosso relacionamento, e nós acabamos afastando essas pessoas de nós pelas exigências que nós fazemos deles. Nós queremos que o seu comportamento seja A, seja B, de acordo com os nossos padrões.
e que talvez não sejam os melhores, talvez a forma que aquela pessoa age seja melhor. Então, pensemos nisso. A exigência, ela é uma porta, poderá ser uma porta aberta ao processo obsessivo. Por quê? Porque aí começarão, é aí que pode haver alguma ligação. Quando nós começamos a exigir por exemplo, do nosso filho, que ele seja assim, que ele seja assado, que ele faça uma faculdade de física, por exemplo, e ele não tem a mínima afinidade com exatas. E quando eu começo a dizer, não, mas então ele não vai fazer essa faculdade porque ele não me ama, porque ele não me considera, porque ele me desrespeita. E eu começo, talvez, a entrar na faixa vibratória daquele nosso irmão que quer trazer confusões para dentro do lar, inimizades dentro da família, brigas familiares, porque aí começam as brigas não só com o filho, às vezes começa a briga entre os cônjuges, porque uma briga puxa a outra. E a convivência familiar, então, vai se deteriorando. Vejam só, de uma pequena exigência, uma falta de tolerância para com o nosso filho, para com a nossa filha, a não compreensão de que cada um está no estágio evolutivo pode sim ser uma porta bem aberta ao processo obsessivo. Outra questão todas as questões são muito importantes, mas a questão de nós cultivarmos o cinismo e o preconceito. O que é o cinismo que ele chama aqui? É nós sermos cínicos, nós sermos pessoas de dupla cara, né? De dupla, não vou dizer nem personalidade, mas na frente de alguém, eu sou uma pessoa que finjo ser sua amiga, finjo que gosto dessa pessoa e pelas costas eu estou falando mal, eu estou dizendo que essa pessoa não presta. Essa é uma porta aberta ao processo obsessivo. Muitas vezes nós nos pegamos fazendo isso sem querer, como dizemos, porque temos um hábito, às vezes, arraigado em nós de falar mal dos outros. E quando estamos na frente da pessoa, nós não falamos, mas quando nós estamos pelas costas, pelo hábito de falar mal de qualquer um, nós falamos. Então, cuidado. Esse tipo de hábito de falar muito, de nunca encontrar uma coisa positiva nos outros, de estar sempre cultivando, falar mal de A, de B, de C, pode nos colocar numa situação de cinismo, de pessoas falsas e de pessoas que gostam de cultivar a maledicência, mesmo que, como eu disse, sem querer. Não é sem querer no sentido, eu não sei o que eu estou fazendo, mas é no sentido de que o hábito é tão constante que muitas vezes não vamos nos aperceber que estamos sendo pessoas falsas, pessoas maledicentes. E tudo que ele fala aqui é muito importante, mas como nós temos um tempo para falar aqui, e obsessão é tema de palestra, nós viemos como conta-gotas, né? André Luiz nos trouxe aqui algumas temáticas sobre o processo obsessivo, a gente traz a cada uma delas novas informações que ele nos traz. Uma terceira coisa bastante importante, não cultiva a hipersensibilidade neurótica e em consequência desliga com maior facilidade quaisquer influências perturbadoras. O que ele quer dizer com essa hipersensibilidade neurótica? Aquelas questões que muitas vezes nós fazemos um drama muito grande. Como se diz, fazemos uma tempestade em copo d'água e tornamos, às vezes, o ambiente doméstico, ou ambiente familiar, ou ambiente do nosso trabalho, um ambiente bastante